A dona Carmen Costa, por exemplo, é uma nossa ouvinte, ela é paulista, e que há vários anos ela mora no interior. E ao ouvir a notícia aqui no programa sobre a maioridade aos 13 anos, é uma proposta do senador Magno Malta, que vai fazer visitas por todo o Brasil, inclusive deverá começar aqui por Araraquara, porque vai querer mobilizar a população para, logicamente, pressionar os seus deputados e senadores para que aprove essa proposta. Agora, nós até contestamos aqui, né? Achamos que 13 anos realmente é uma criança ainda, muito novinha. Eu acho que é difícil você responsabilizar uma criança por alguma coisa cometida, vamos dizer, precocemente. Eu acho que tem que ser analisada com muito critério. Agora, Luiz, a dona Carmen não concorda não, e ela tem uma história para contar rapidinho, Nancy. Olha, tem sim. Ela diz o seguinte, que ela nos escutou comentando sobre o projeto de lei apresentado pelo senador Magno Malta, e embora seja um assunto polêmico para quem nunca sofreu uma agressão vinda de um menor, ela acha que isso deve ser analisado e aprovado sim, e coloca aqui o seu ponto de vista. Ela explica que ela é paulistana, e embora ela já resida aqui já há muitos anos, né? Em meados da década de 70, ela morava em Guarulhos, ao lado da delegacia do bairro, e uma certa manhã ela e a sua mãe ouviram então uma notícia no rádio de que um homem, dono de uma casa de material de construção do bairro, havia sido assassinado por um menino de 12 anos com um revólver calibre 32 a queima-roupa em uma tentativa de assalto, que esse garoto estava acompanhado de mais dois, um de mais ou menos 15 anos e um outro que parecia ser maior de idade. Toda a polícia do bairro se pôs na captura desses indivíduos e por volta então das 3 da tarde houve um tremendo alvoroço na porta da delegacia, e aí ela foi verificar o que era. Eles tinham encontrado então o garoto ainda com a arma em punho e tentando já um novo assalto. A população estarrecida viu o garoto e ouviu o que ele disse ao descer do camburão. Sou de menor, ele gritava, vocês não podem me prender. Como eu morava em um sobrado ao lado, desculpe, quando eles passaram pela porta que dividia a frente com o fundo da delegacia, onde ficavam as celas, vi os policiais darem uma coça nesse garoto igual gente grande, e ainda lhe disseram, então se você é criança deve ser tratada como tal, e deram então uma surra no menino. Eram outros tempos em que os adultos tinham o poder sobre os menores, quando se respeitava professor e diretor de escola como se fosse pai e mãe, mas isso hoje é passado. A lei está a favor desses delinquentes. Eu acho que o Código da Criança e do Adolescente é bom sim, bom para as crianças desprotegidas, odiadas, abusadas, mas dizer que manter crianças delinquentes numa casa de recuperação, junto com marginais altamente perigosos que são apenas menores de idades, mas que na sua cabeça maquinam grandes perversidades, matam, roubam, estupram, sequestram, e na tolerância da sua idade se sentem protegidas, me desculpe, isto está errado. Olha, eu sinceramente não concordo com a Carmen, viu? Porque, viu, Carmen, no seu caso, um caso muito específico, né? É que nós vamos encontrar realmente uma criança perversa às vezes, mas nenhuma criança nasce bandido, tá certo ou não? Eu que sou pai, eu que sou avô hoje, e eu pude ver a inocência nos olhos dos meus filhos, crianças. Eu vejo hoje na minha netinha, bebê ainda. Então eu não consigo acreditar que uma pessoa, né, ela possa ser violenta por natureza. Eu acho que ela tem que ter um estímulo. Mesmo que exista alguma coisa genética, eu acho que o próprio meio ambiente, ele muda esse comportamento genético. Eu acho que o meio ambiente, ele molda as pessoas para que elas possam ter aí uma vida saudável, uma vida tranquila. Tá certo ou não? Agora, eu acho que ao invés de se tentar punir a criança, nós devemos sim punir os irresponsáveis dos adultos. Você percebe? Não? Aí é que está o grande segredo da história. Responsabilizá-los juntamente, né? Porque quando você se depara com um caso como esse, e aí o que foi feito com relação ao pai, à mãe e toda a estrutura familiar desse garoto? Porque não adianta, você tenta recuperá-lo, mas depois ele vai voltar para o mesmo ambiente de antes. É o que normalmente acontece, né? Então acredito que não seja por aí, porque né? Quando eu fiz o trabalho do livro Bandoleira, tá certo? E o Betão é um exemplo disso, né? O que eu encontrei no meio do caminho, aqui em Araraquara, que é uma cidade bem estruturada, tá certo? De crianças que são excluídas, crianças que são maltratadas, crianças que choram o abandono, tá certo? Que você às vezes não sabe disso, a gente não tem conhecimento disso, né? Exatamente. Agora, essa questão suscita vários pontos, né? Primeiro deles, a dona Carmen, apesar da gente compreender, ela vivenciou uma experiência que pode ter sido traumática na sua vida ali, mas a gente compreende que ela diz que, na verdade,
idade não precisa de tanta proteção demais a esse menor de 12, 13 anos, precisa de punição, mas a punição que ela cobra hoje seria motivada pela proteção que faltou lá atrás, ou seja, o garoto chega aos 12, 13 anos dessa forma com que ela aponta aqui, mas porque alguma coisa falhou lá atrás, na proteção, essa criança não foi bem acompanhada pela família, enfim, então talvez tenha faltado a proteção lá atrás que tenha desencadeado essa reação. Agora, se nós tivéssemos, só para concluir, um sistema que realmente ressocializasse adolescentes e maiores de idade, que realmente tivesse condições da pessoa se regenerar nas cadeias, nas penitenciárias, sim, mas nós não temos esse sistema no Brasil. Tá então... certo. Agora, viu, Luiz, para me contrapor a dona Carmen, se ela contou essa história que a emocionou, tá certo, e que percebeu da perversidade de uma criança de 13 anos, tá certo, eu tenho um antídoto para ela. Eu também presenciei, até hoje me marca, sabe, quando eu trabalhava no Jornal da Tarde em São Paulo, eu fui fazer uma vez uma cobertura sobre uma enchente que houve num córrego e acabou invadindo vários barracos, destruindo barracos e tal. E eu ouvi uma criança chorando, criancinha de 8, 9 anos, tá certo? Porque a mãe estava chorando e o pai, que não tinham para onde ir, tá certo? E quando você vê uma criança chorando, porque sua casinha foi destruída, tá certo ou não? E morando numa situação tão adversa como aquela, você não vê maldade numa criança que chora. Você entende, não? Então, quando a senhora ouviu aquele menino, eu sou de menor, eu mato, porque não sei o que tem. E quando você vê uma criança chorando, então você diz, nós não podemos generalizar. Agora eu pergunto, essa criança sofreu aquele revés, aquele pontapé, aquela exclusão, vendo seu pai e sua mãe chorar. Eu pergunto, se essa criança começar, de repente, a perceber que não tem oportunidade, aí ela vai começar realmente fazer das suas lágrimas alguma coisa que seja vingança, que seja ódio. Essas lágrimas vão motivá-las a buscar um outro caminho, né? Ou seja, ninguém me garantiu minha segurança, ninguém garantiu a minha casa, a minha moradia, alguém precisa responder por isso. Então a pessoa se volta contra aquele meio que gerou uma oportunidade, uma situação de exclusão total.